Olá, meus amigos, minhas amigas. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Por isso, agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra, porque aqui nos encontramos em processo educativo. Não fomos encaminhados à Terra para sofrermos, mas sim para aprendermos, e precisamos aproveitar as oportunidades para o nosso aprendizado, aproveitarmos as oportunidades da melhor maneira possível para sairmos daqui mais esclarecidos. Por isso, agradecemos também a Jesus de Nazaré, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Jesus veio à Terra e deixou para nós exemplificada todas as lições de que nós precisamos para a nossa melhoria. Agradeçamos a Ele e agradeçamos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando, se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E é com alegria que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje estudaremos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, e hoje refletiremos com base na questão 179, que se encontra na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências, mais especificamente acerca das encarnações nos diferentes mundos. Então já estudamos várias questões acerca deste assunto, que começou na questão 172 e agora estudaremos a questão 179, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada, ao nosso irmão Eudes Cecílio, lá de Trindade, região metropolitana, aqui de Goiânia, abraçando também o nosso irmão Selmi, que também se faz presente, a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas, a nossa irmã Delise Maria, que também está aqui conosco, e todos os demais que aqui se encontram, aqueles que terão acesso a este material singelo de esclarecimentos para todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Então, a questão de número 179, acerca das encarnações nos diferentes mundos, Kardec formulou da seguinte maneira: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Então aqui Kardec quis saber dos espíritos superiores se os habitantes de todos os mundos e em todos os mundos alcançam ou alcançaram ou irão alcançar naquele mundo o mesmo grau de evolução, hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? E os espíritos amigos começam a resposta com um sonoro não. Não, dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Ou seja, nós aqui na Terra, eles começam a resposta fazendo esta referência
ao planeta Terra, onde nós nos encontramos neste momento, porque nós aqui, cada um de nós se encontra em um degrau diferente desta escada evolutiva que vai ao infinito. Tomemos como comparação o nosso agrupamento familiar. Todos nós somos diferentes. Ali no agrupamento familiar, que pode ser constituído de uma quantidade maior ou menor de criaturas, mas cada um tem algo diferente, cada um está em um degrau diferente. Mesmo aqueles irmãos gêmeos que são idênticos, que em muitas situações nós confundimos qual é um, qual é o outro, mas espiritualmente falando, cada um está em um degrau diferente, porque são espíritos, são essências diferentes, iguais ou bem parecidos, apenas a indumentária física, o corpo físico, mas são individualidades diferentes, completamente diferentes, animando aqueles corpos. Então, assim, os espíritos superiores falaram a Kardec que não, dá-se em todos os mundos o que acontece aqui na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Então, uns são mais adiantados do que outros. Exatamente por isto que nós nos encontramos aqui, para um mais adiantado que o outro, auxiliar o outro e os demais no seu esclarecimento, na sua caminhada. Uns estão na condição de professores, outros na condição de alunos, e ambos aprendendo um com os outros. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 179 para chegarmos nos comentários de Miramês, coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes. Já estamos estudando concomitantemente com o Livro dos Espíritos, aqui o volume número 4, o capítulo 26, que ficou para nós, através de Miramês, o médium João Nunes Maia, os comentários acerca desta questão 179, ou seja, ficaram para nós estes comentários anotados por João Nunes Maia, através de sua mediunidade, estes esclarecimentos recebidos através do Espírito, por intermédio do Espírito Miramês. Então, este capítulo 26 tem como título Desigualdade. Então, desigualdade, exatamente sobre isto que Miramês fala, comentando a questão 179, que todos nós nos encontramos nesta desigualdade, uns em relação aos outros, e todos auxiliando de alguma forma na melhoria de todos nós. E aí ele começa da seguinte maneira, que as diferenças ou desigualdades são uma constante em todos os mundos e em tudo o que existe no universo. Então, as diferenças são uma constante em todos os mundos e em tudo o que existe no universo. Nada é perfeitamente igual ao outro, mesmo que estejam ligados pela mesma linha de afinidades, seja no reino mineral, vegetal ou animal. Então aqui ele nos lembra que nada é perfeitamente igual. Até mesmo uma folha, as diversas, as centenas, as milhares de folhas de uma mesma árvore, elas não são perfeitamente iguais. Tem alguma coisa de diferente em cada uma das folhas. Imaginemos em nós, criaturas humanas, bem como, igual ele fala aqui, também no reino mineral e também no reino animal de uma forma geral. E aí ele acrescenta
que dentro do entendimento da harmonia, as desigualdades são traços de beleza. Então, dentro do entendimento da harmonia, porque tudo é harmonia no universo, tudo é harmonia na criação. Então, estas desigualdades são traços de beleza. Oferece-nos exemplos vivos dessa afirmativa a própria natureza, ou seja, as desigualdades que encontramos na natureza, que são todas estas desigualdades traços de beleza ou de sua beleza. Cabe a nós, cabe a todos nós entender o porquê dessa desigualdade de tudo, para formar uma unidade universal na conjuntura da força de Deus como soberano Senhor. Então cabe a cada um de nós estudarmos, refletirmos, aprendermos a cada vez mais para entendermos, para compreendermos tudo isto, toda esta unidade universal, nesta conjuntura da força de Deus, como soberano Senhor de tudo. Os espíritos, acrescenta Miramês, que os espíritos que reencarnam em um planeta não são todos iguais no saber e no amor. Então todos são diferentes. Aqueles que reencarnam aqui na Terra, que já reencarnaram, que continuam reencarnando, que estão reencarnados, cada um está em uma condição diferente, mesmo que estejam bem parecidos em relação ao saber e o amor, mas cada um tem algo diferente. Existem diferenças entre uns e outros, para que a escola se faça entre os próprios espíritos, uns ensinando aos outros. Como havíamos dito no início, nós nos encontramos aqui na Terra, esta fabulosa escola em processo de aprendizado, uma quantidade enorme de alunos e também de professores. Não são apenas os alunos que aprendem com os professores, mas os professores também aprendem com os alunos. E aqui nós nos encontramos para esta permuta de experiências constantes. Então é por isso que aqui Miramês nos fala que existem estas diferenças entre uns e outros, para que esta escola se faça entre os próprios espíritos, uns ensinando aos outros. Daí se iniciam o amor e os laços da fraternidade, mediante as necessidades de uns para com os outros. Então aqui nos encontramos nesta escola das almas para este processo de permuta, este processo de aprendizado, iniciando verdadeiramente o aprendizado e a prática do amor e os laços da fraternidade. Um dia, sem sombra de dúvida, estejamos nós aqui na Terra ou em outros mundos, nós aprenderemos a amar, nós aprenderemos na prática a verdadeira fraternidade. E aí ele acrescenta, mediante as necessidades de uns para com os outros. Assim também, alguns países ou todos os países são diferentes uns dos outros em tudo o que neles se pensa e se faz. Assim como aqui no Brasil, esta quantidade enorme de municípios, cada um tem a sua particularidade. Cada região do planeta Terra tem a sua particularidade. Imaginemos nos mundos espalhados pelo universo sem fim. Então, cada um tem a sua particularidade. No entanto, seja nessas diferenças em relação a esta comparação que ele fez e deixou aqui para nós de um país entre um país e outro, onde se pensa e se faz de forma diferente, no entanto, carregam no fundo a unidade de ideais.
uma gota de água, lembra Miramês, descendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais, um tanto mais nas reflexões, chegando ao tamanho de uma gota de água, que uma gota de água não é igualzinha a outra no tamanho e na forma. Entretanto, elas se juntam para beneficiarem muitas formas e formarem rios e oceanos. Assim é tudo o que existe na terra e no céu. Assim é a vida em todas as suas características, com essas suas desigualdades, estas suas diferenças, mas formando toda uma unidade com Deus, o soberano do universo. Se vamos ou quando formos para mundos superiores, encontraremos lá espíritos de muitos níveis espirituais. Então, quando nós alcançarmos as condições necessárias para ascendermos a mundos superiores, encontraremos lá irmãos e irmãs de jornada que já alcançaram aquela condição, que já são moradores daqueles mundos superiores, mas que se encontram, mesmo estando em mundos superiores, eles se encontram em níveis espirituais diferentes e muito diferentes uns dos outros. Porém, pelo fato de ser um mundo superior, todos que ali se encontram estão dispostos a aprender dentro do aperfeiçoamento que lhes cabe assimilar. Então, ali não existe ciúme, não existe vaidade, não existe arrogância, não existe prepotência, ou seja, os defeitos, os vícios que teimamos carregar conosco aqui na nossa condição de inferioridade. Então, nestes mundos superiores, mesmo existindo estes níveis diversos, diferentes de evolução e de progresso, de esclarecimento espiritual, mas como todos já alcançaram esta condição superior, todos ali se encontram, que ali se encontram, estão com a mesma disposição de aprender dentro do aperfeiçoamento que lhes cabe assimilar, mesmo nos mundos inferiores. Aqui ele volta para os mundos inferiores, em que os espíritos se apresentam também em escalas diversas. Deus usa uns para ensinar aos outros, uns compensando as deficiências dos outros. Não há mestre que não aprenda com os alunos. Então aqui ele nos lembra que nos mundos inferiores, Deus nos ensina através das outras criaturas que já têm condições de nos auxiliar ou de auxiliar aqueles que se encontram em maiores necessidades. Deus usa uns para ensinar aos outros, uns compensando as deficiências dos outros. Não há mestre que não aprenda com os alunos. Então, sem sombra de dúvida que todos nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, conforme nos lembra que o nosso irmão Eudes Júnior, que o Senhor nos dê a compreensão necessária para assimilarmos os ensinamentos necessários ao nosso adiantamento moral. Sem sombra de dúvida que é isto que nós precisamos, de compreensão necessária, de perseverança, de esforço para seguirmos adiante neste processo de compreensão, neste processo de aprendizado que todos nós necessitamos. Não importa em que degrau da escada evolutiva nos encontramos ou venhamos nos encontrar, mas todos nós estamos e nos encontramos com esta necessidade de aprendermos. Então aqui, conforme ele nos lembra, não há mestre que não aprenda com os alunos. Então assim, nós estamos aqui para esta permuta de experiências
aluno aprendendo com o mestre, mestre aprendendo com o aluno, e assim a vida segue o seu curso normal, porque os alunos, lembra Miramês, os alunos são livros que Deus usa para ensinar mais, enquanto adquirem novos conhecimentos. Então, os alunos são livros que o Senhor nos oferta para o nosso aprendizado constante. Cada criatura é um mundo diferente, e aí não temos dúvida quanto a isto. Cada um de nós é um mundo, é um universo em miniatura. Então, cada criatura é um mundo diferente, cada criatura é um mundo à parte, e todos nós fazendo parte deste conjunto, neste processo de aprendizado constante. E ainda ele diz que os caminhos que percorrem, que todos nós percorremos, são infinitamente variáveis, apresentando modalidades diversas, objetivando o mesmo fim, a perfeição espiritual, conforme nos lembrou nosso irmão Eudes, esta busca constante pelo adiantamento moral. Então, por estes caminhos diversos, estes infinitos caminhos que o Senhor da vida nos oferta, todos nós, caminhando por estes caminhos diferentes, por estes caminhos diversos, temos como objetivo o mesmo ponto, que é a perfeição espiritual, o despertar, o esclarecimento. É proveitoso, lembra Miramês, que é proveitoso saber que todos nós somos livres para escolher, mas não temos a liberdade de colher os frutos, a não ser aqueles cujas sementes nós mesmos tenhamos plantado. Então nós temos a liberdade para escolhermos, para semearmos as sementes, mas nós, moralmente falando, não colhemos os frutos da sementeira alheia. Nós colhemos os frutos e colheremos constantemente os frutos da nossa semeadura ou da nossa sementeira, porque conforme nos disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que nós somos livres para realizarmos as nossas escolhas, mas não temos a liberdade de colher os frutos do plantio alheio, a não ser aqueles frutos resultantes da nossa semeadura. E ainda ele diz que as desigualdades nos parecem, de relance, falta de harmonia. No entanto, não existe falta de harmonia. É o amor vencendo barreiras para amar mais, fazendo justiça e ampliando condições para a verdadeira fraternidade. Então, quando nós olhamos e observamos tantas desigualdades, achamos assim, observamos de relance, que existe ou que possa existir uma falta de harmonia nas coisas de Deus, mas esta falta de harmonia, ela não existe, porque é o amor vencendo barreiras para amar mais, fazendo justiça e ampliando condições para a verdadeira fraternidade. Nós poderemos e cometemos estes equívocos de injustiça uns para com os outros ou entre nós aqui na terra, mas perante a lei maior não existe injustiça, não existe desarmonia, nem entre os anjos. Lembra Miramês que nem entre os anjos existe igualdade, nem entre aqueles espíritos que alcançaram aquela condição de esclarecimento que conhecemos com o nome de angelitude, aquele patamar que um dia todos nós alcançaremos, aqueles espíritos que já têm condições de habitar em mundos celestes, mundos felizes, nem entre eles existe igualdade. Cada um se encontra em uma dimensão de amor e de saber.
Então aqui ele nos lembra acerca desta caminhada, acerca da lei do progresso, conforme também nos lembrou Jesus, que um dia todos nós teríamos condições de fazer tudo o que ele fez e continua fazendo e muito mais. Então, até mesmo entre os espíritos crísticos, espíritos espalhados pelos universos sem fim, que estão na condição de Jesus, governador espiritual de mundos, nem entre esses espíritos crísticos existe uma igualdade absoluta. Cada um está em uma condição diferente, mesmo estando numa condição de administradores de mundos, mesmo estando numa condição de espíritos crísticos, mesmo estando na condição de ministros de Deus, conforme nos informam os espíritos superiores. Então aqui Miramês nos lembra acerca desta falta de igualdade, mas não de harmonia, entre os espíritos que alcançaram a condição de angelitude. Cada um se encontra em uma dimensão de amor e de saber, e entre eles o aprendizado é mais proveitoso pela humildade e pelo interesse na iluminação da própria consciência. Então, entre esses espíritos que alcançaram esta condição de amor e de saber, não existe desperdício de tempo, não existe a falta de humildade, não existe aquele desinteresse pela busca constante pela iluminação da própria consciência. A compreensão, acrescenta ele, que a compreensão é que nivela todas as criaturas, mesmo que elas não vibrem na mesma faixa de entendimento. Então, a compreensão entre esses espíritos esclarecidos é que nivela todas as criaturas. Parece que todas são iguaizinhas, mas existem as diferenças, mesmo que elas vibrem na mesma faixa de entendimento. O Cristo veio nos ensinar os meios de compreendermos nossos semelhantes, bem como de eles nos entenderem pelo perdão, pelo trabalho, pela caridade e pelo amor. Então Jesus veio à Terra nesta condição de personificação do amor maior que temos como exemplo aqui na Terra, para nos auxiliar neste processo de entendimento entre nós, para nos auxiliar neste processo de perdão, neste processo de trabalho, neste processo de caridade, neste processo de aprendizado do verdadeiro amor. Se desejamos, acrescenta Miramês, para encerrar estas reflexões, se realmente desejamos ser maiores, conforme também nos ensina Jesus, aquele que quer ser o maior, que seja o servidor de todos. Então, se desejamos e se realmente desejarmos ser maiores, é da lei que aprendamos a ser menores. Se desejamos ser maiores, é da lei que aprendamos a ser menores, sejamos servidores de todos. E para isto nós precisamos policiar nossos pensamentos, vigiando nossas ideias, travando a nossa língua para que a nossa vida se torne exemplo da nobreza e do bom comportamento. Prestemos atenção nesta última frase de Miramês acerca do nosso comportamento. Se desejamos ser maiores, é da lei que aprendamos a ser menores, policiando nossos pensamentos. Então, aquela vigilância que Jesus nos orienta para que não caiamos em tentação, começa pelo nosso pensamento, pela sede do nosso pensar, policiando o nosso pensamento, vigiando as nossas ideias. E ainda, se mesmo assim não conseguirmos fazer esses dois procedimentos do policiamento do pensamento e da vigilância das nossas ideias, é preciso que travemos a nossa língua.
para que a nossa vida se torne exemplo da nobreza e do bom comportamento, porque, sem sombra de dúvida, é o exemplo que arrasta as multidões. Então precisamos, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós precisamos dar constantemente bons exemplos. Não importa muito a multidão de palavras, mas sim os bons exemplos. Estes verdadeiramente são os que ficam como aquele exemplo maior que as pessoas terão em relação a nós. Não é pelo muito falar que iremos convencer as pessoas em relação à nossa transformação, mas sim através do nosso comportamento nas menores atitudes do dia a dia, policiando, vigiando e travando a nossa língua para que sigamos adiante uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos visitaram neste momento, que refletiram conosco, que deixaram aqui os seus comentários, que compartilharam e que irão também compartilhar estas humildes reflexões que realizamos aqui neste ambiente. Gratidão a todos e a todas. Até breve, em nome do Senhor Jesus.